E depois de andarem ao lado dele por 3 anos, Jesus sondou a vida deles. E depois de ter sondado a vida deles, ele encontrou uma maneira de exaltar um entre eles. Imagine você a cena, a casa cheia com os 12, todos sentados lado a lado. E de repente Jesus olha para um deles e diz assim: ei, você. E todo mundo se desespera olhando para ele, porque Jesus olha para um homem chamado Pedro. Qual é o nome dele? Não ouvi direito, qual é o nome dele? E Jesus diz: Pedro, venha. E quando Pedro vai andando para o lado de Jesus, eu imagino os outros 11 rindo e debochando. Pergunte por quê. Só responde se perguntar mais alto. Porque Pedro era aquele discípulo que todo mundo pensava que não prestava para nada, porque era aquele que metia a mão pelos pés. Pedro era aquele discípulo que deixou Jesus em saia justa por várias vezes. Pedro era o discípulo que falava sem pensar. Pedro era o discípulo mais fraco que tinha naquele colégio apostólico. É Pedro que está dentro de um barco, e o barco está chacoalhando para cá e para lá, e Jesus foi na frente deles, do outro lado do mar, a pé. E agora no meio da madrugada vem Jesus andando em rumo ao barco, e a tempestade soprando, e todo mundo olhando para o meio do mar. E quando viram aquela figura branca andando em cima das águas, começam a gritar: é um fantasma. Se atracam ao mastro do navio. Mas de repente, no meio dos 12, um tem a coragem de gritar, e ele diz assim: quem é você que vem no meio do mar? E aquele que vem no meio do mar diz: sou eu, Jesus. E Pedro, que gritou, diz assim: se és tu, me manda ir aí ter contigo. E a voz de Jesus ecoa no meio daquele mar dizendo: vem, Pedro. Pedro vai se soltando e os 11 estão gritando: Pedro, não vai, é um demônio das águas. Pedro, é Triton. Pedro, isso aí pode ser Iemanjá. Pedro, pode ser um demônio das águas, não vá. E Pedro dizendo: eu conheço a voz dele. Mesmo você, João, que coloca a sua cabeça no peito dele, não conheceu a voz dele. Eu conheci, é o meu Cristo. Pedro se atira no meio das águas. Quem lembra do episódio? Eu não sei se foi um, eu não sei se foram 2, não sei se foram 10 passos. Eu sei que num dos passos Pedro afunda. E quando Pedro afunda, Jesus se aproxima dele, estende as mãos, segura-o firmemente, e olhando nos olhos dele, liberou uma frase célebre e disse: homem de pouca fé. Jesus o leva para o barco. Quando chega no barco, está todos os outros 11 discípulos dizendo: Jesus, perdoa a gente. A gente até pensou em pular no meio do barco, mas a gente não é louco igual Pedro. O senhor viu? Pedro pulou e deu trabalho para o senhor. Na vida inteira, quando alguém lembrar dessa história, vão lembrar de que Pedro afundou. E Pedro é um homem de pouca fé. Eu imagino Pedro enxugando o cabelo, levantando a mão, pedindo a palavra. E Jesus dizendo: o que você quer, Pedro? Senhor, eu posso deixar uma palavra aqui? Pode, Pedro. E eu imagino Pedro dizendo: é verdade. Toda vez que alguém contar essa história, vão lembrar que eu sou um homem de pouca fé. Toda vez que contarem essa história, vão saber que eu afundei nas águas. E quando está todo mundo tristezinho, eu imagino Pedro abrindo os olhos e dando um sorriso peralta e dizendo: todavia, toda vez que alguém contar essa história e lembrar que 2 homens quebraram a lei da gravidade e andaram em cima das águas, vão ter que falar que um nome é seu, Jesus, e o Senhor veio do céu. O único homem que é 100% da terra aqui sou eu, Pedro. Eu afundei, mas que eu andei, eu andei. Não, você não entendeu. Olha o povo gritando: mas você afundou, Pedro. Vai, grita para mim: eu sou Pedro, você é os demais. Diga: você afundou. Mas eu andei. Mas eu andei. Mas eu andei. Pode me acusar o quando quiser, só eu sei o gosto de pisar em cima das águas. Respire fundo, dedo de profeta para cima, aponte no nariz do seu irmão e diga: escute o que o profeta vai falar. Ouça. É melhor ir e voltar humilhado do que nunca ir. Mesmo sendo Pedro um homem fraco,
eu encontro nele uma grande fortaleza. Eu encontro em Pedro um dom que eu queria que Deus desse para todos vocês nessa noite, porque eu já tenho esse dom. Pergunte qual é. O dom de ser atrevido. Deus é apaixonado por gente atrevida. Deus é apaixonado porque todo atrevido é louco. Deus é apaixonado por gente tantã. Deus é apaixonado por homens e mulheres que todo mundo grita assim: está caindo tempestade e canivete. E ele levanta e diz: mas eu sei que o meu Redentor vive. Nessa reunião que Mateus revela, Jesus está chamando Pedro, e Pedro é aquele que deixou Jesus no momento mais santo dele, quase que à beira de um ataque de cólera e ira. Pergunte por quê. Visualize a cena. Pastor, por favor, chegue aqui perto de mim. Fique aqui em pé. Preciso de mais alguns. Venham aqui os pastores, fiquem aqui do lado dele, todos em pé, por favor. Um do lado do outro assim. Pronto. Consegue imaginar a cena? Eles, homens, Tiago, João, Pedro, e aqui Jesus, Deus. Os homens estão em pé. Aí Deus faz assim. Aí Deus pega o pé deles, pega um pano, óleo, azeite, e vai limpando os pés deles. Você não entendeu? Eu vou repetir. Quem está em pé são homens, e quem está ajoelhado é Deus. E ele vai limpando e ungindo e lavando os pés dos discípulos. É o momento mais lindo que eu encontro no Novo Testamento. É Deus se esvaziando de Deus e sendo homem como nós somos. Mas quando chega nos pés de Pedro, Pedro esconde os pés. Não deixa eu botar a mão no seu pé, Pedro. Ô Pedro ruim. Jesus se levanta. Por que eu não posso tocar no seu pé? Lá vem Pedro dizendo: eu não sou digno que o Senhor toque nos meus pés. Eu não sei se era frieira, chulé, unha encravada, joanete. Eu só sei que quando Pedro pensou que estava fazendo uma coisa boa, olha o que Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Afasta-nos os dois, por favor. Vem cá, Pedro. Aí Pedro traz os pés. Quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, olha o que acontece. Que isso, Pedro? Aí Pedro diz: Senhor, não lava só o pé não. Senhor, lava as mãos, lava o meu corpo inteiro. Eu não quero correr o risco. Se não tem um para errar, a gente não conhece o segredo da vitória. É esse Pedro que Jesus está fazendo assim com ele nesse dia da reunião. Está a reunião e Jesus diz: Pedro, vem. Pedro vem andando devagarinho, 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 passinho bem curtinho, vem coçando a cabeça. E os discípulos estão tudo murmurando. Murmura de Pedro aí, murmura. Murmura você de que ele fez dessa vez. Vai, murmura, cotovela o seu irmão e murmura. E lá vem Pedro. Vai, murmura coisa ruim. Vem Pedro. Aí Pedro chega perto de Jesus e pergunta: o que eu fiz dessa vez, Jesus? Calma, Pedro. Hoje você não fez nada. Hoje sou eu que vou fazer. Fique aqui desse outro lado. Se alguém me arrumar uma toalha, um lenço, que os irmãos estão vendo eu morrer aqui, ninguém me ajuda. Ô povo abençoado. Fica aqui pertinho de mim. Olha o que Jesus diz. Diga para o seu irmão, preste. Então joga essa toalha mesmo, irmão. Depois eu devolvo ela ungida. Opa.
Caiu no chão, né? Agora eu vou. Meu rosto vai ficar.